Nesse vídeo aqui você vai saber como foi a trajetória da seleção da Colômbia nas eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo de 2026. James Rodrigues, Rafael Borré, Luiz Dias e companhia ajudaram a levar a Colômbia novamente para disputar uma Copa do Mundo. Lembrando que a seleção, depois de ter disputado em 2014 aqui no Brasil e 2018 lá na Rússia, ficou de fora da última edição em 2022 e para esse novo ciclo, a Federação Colombiana trouxe para o comando técnico o argentino Néstor Lorenzo, com a missão de levar de volta a seleção a disputar uma Copa do Mundo. E ele conseguiu. Óbvio que a campanha colombiana não foi assim um primor de campanha, né? Óbvio, porque a Colômbia não está lá entre as 2, 3 melhores seleções do continente, mas o ciclo podemos dizer que foi bom, foi muito positivo. O pontapé inicial das eliminatórias sul-americanas foi dado em setembro de 2023 e a Colômbia largou bem jogando em casa, mandando todos os seus jogos em Barranquilla. Contra a Venezuela, o Rafael Borré, que na época era do Werder Bremen, hoje do Internacional de Porto Alegre, marcou um único gol, 1-0. E na partida seguinte, em Santiago, no Chile, terminou 0-0. 4 pontos logo na largada, não tá tão mal assim não, levando em conta que as eliminatórias sul-americanas com 10 seleções, 6 da primeira até a sexta vai para a Copa do Mundo e a sétima ainda tem uma chance aí na repescagem intercontinental. Mas na sequência vieram outros 2 empates na data FIFA de outubro de 2023. O primeiro deles foi contra o Uruguai em casa e quem abriu o placar foi o James Rodrigues à época no São Paulo, 1-0 para a Colômbia. Mas aí o Matias Oliveira do Uruguai de cabeça deixou tudo igual. Aí o Matheus Uribe, volante do Atlético Nacional da Colômbia, marcou 2-1 de novo para os colombianos. Depois disso, tanto o Luiz Dias quanto o John Arias perderam gols feitos. E já no finalzinho do jogo, bem no finalzinho dos acréscimos, o goleiro Vargas fez falta em Maximiliano Araujo e foi expulso, porque ele era o último homem, e evitou um gol claro. Entrou no lugar dele o Álvaro Monteiro, mas ele não conseguiu evitar o gol do Davi Nunes já nos acréscimos. Placar final, Colômbia 2, Uruguai 2. E o outro empate não foi tão ruim não, se tu for analisar a tabela. A seleção empatou com o Equador em Quito por 0-0. O Equador foi uma das melhores seleções das eliminatórias. Vamos agora para novembro de 2023, quando a Colômbia teve que enfrentar aí 2 desafios difíceis e se deu bem nos 2. O primeiro deles contra o Brasil em Barranquilla. O Brasil naquela época era treinado pelo Fernando Diniz e vinha de um empate com a Venezuela e uma derrota para o Uruguai. A coisa não estava tão boa não. Mas o Gabriel Magalhães logo aos 4 minutos abriu o placar para a seleção brasileira. Parecia aí que tudo ia dar certo, o Brasil ia sair com uma vitória. Mas aí entrou em ação o Luiz Dias. E o detalhe aqui é que, às vésperas daquele jogo, o pai dele tinha sido devolvido para os seus familiares porque tinha sofrido um sequestro. Isso mesmo, hein? E o pai dele estava lá na arquibancada. Essa cena foi inesquecível, rodou o mundo inteiro. O Luiz Dias, pistola com toda essa situação e motivado por ter que enfrentar uma seleção brasileira, em 2 lances virou a partida e definiu tudo para a Colômbia. Placar final, Colômbia 2, Brasil 1. A outra vitória dessa data FIFA de novembro de 2023 foi fora de casa contra o Paraguai por 1-0 com o gol do Rafael Borré de pênalti. Agora teve aquela pausa nas eliminatórias porque as seleções no meio de junho de 2024, né, mudaram o foco totalmente para a Copa América que foi disputado nos Estados Unidos. E a Colômbia foi muito bem. Para começo de conversa, liderou o grupo que tinha o Brasil, Paraguai e Costa Rica na fase de grupos, eliminou o Panamá nas quartas de final, goleando por 5-0, eliminou o Uruguai na semifinal e só foi derrotado na final para a Argentina na prorrogação. Foi uma campanha muito boa e a seleção voltou para disputar as eliminatórias ainda em 2024, só que em setembro com a moral lá em alta, hein? Primeiro empatou com o Peru em Lima, o gol foi do Luiz Dias, e depois enfrentou a Argentina logo na sequência da final da Copa América. As 2 seleções se pegaram lá na final, foi um jogo bem pegado por sinal, né? A Argentina enfrentou dessa vez a Colômbia sem o Messi, que ele estava machucado, ele se machucou justamente naquela final, né? E a Colômbia aproveitou disso, abriu o placar com o Yerson Mosquera, 1-0, mas aí no segundo tempo o Nicolás Gonçalves deixou tudo igual para os argentinos, só que de pênalti, um pênalti aí meio mandrake, meio polêmico, o James Rodrigues recolocou a Colômbia na frente e a seleção conseguiu segurar esse placar e uns 3 pontos que valeu de 6, né? Derrotar a Argentina nas eliminatórias é algo muito bom, muito positivo. Na sequência, em outubro de 2024, a Colômbia fechou o primeiro turno, encerrou o primeiro turno e começou o segundo turno. O encerramento foi com derrota para a Bolívia em El Alto. A Bolívia começou a jogar lá em El Alto e quase ninguém conseguiu vencer. Na verdade, ninguém conseguiu derrotar a Bolívia lá naquela altitude de 4.000 metros de altitude, quase isso, né? E essa foi a única derrota da Colômbia no primeiro turno. E a seleção encerrou esse primeiro turno com 9 jogos, 4 vitórias,
4 empates, 1 derrota. Tava ali no meio termo, no meio da tabela, né? E a tendência era que, por conta da boa campanha na Copa América, a evolução de bons jogadores, no segundo turno a seleção ia disparar, ia se classificar de forma antecipada com uma certa facilidade. Mas não foi isso que aconteceu não, tá? Entramos agora no segundo turno. Antes disso, vou te pedir um favor, tá gostando desse vídeo ou é fã do meu canal? Dá um pause, me deixa aquele like na moral aí, esse like vai me ajudar muito. Também se inscreva no canal Planeta Futebol Clube se você caiu aqui de paraquedas, ativa o sino das notificações, como sempre tenho feito a vocês, tanto meus inscritos aqui no canal, tanto aos meus seguidores no Instagram, ou se você caiu aqui de paraquedas pela primeira vez e está acompanhando o meu canal, acompanha também essa playlist falando aí sobre as seleções classificadas para a Copa do Mundo de 2026. O link vai estar aqui em cima, ou também vou deixar como recomendação no final desse vídeo, tá? A abertura do primeiro turno foi ainda em outubro de 2024, a seleção começou muito bem, goleou o Chile por 4-0 em Barranquilla com gols do Davinson Sánchez, Luiz Dias, o John Duran e também o Luiz Sinisterra. Parecia que realmente a Colômbia parecia que ia engrenar de vez, ia conseguir a vaga antecipada, mas aí veio uma sequência de 6 jogos sem vitórias, que colocou a classificação até para a repescagem em xeque. Em novembro de 2024, na última data FIFA daquele ano, a seleção teve que enfrentar o Uruguai em Montevidéu. Sim, em Barranquilla o jogo foi bem difícil, com gol no finalzinho. Dessa vez não mudou muita coisa não, a diferença foi que a seleção saiu derrotada. Quem abriu o placar foi o Juan Quintero, com essa cobrança de falta marota surpreendendo o Rocher aos 31 minutos do primeiro tempo. Mas veio o segundo tempo e tudo ficou bagunçado. Primeiro com esse gol contra bizarro do Davinson Sánchez, empatando para o Uruguai. Depois da sequência, 3 minutinhos depois, o Rodrigo Aguirre marcou 2-1, virou o jogo para o Uruguai. Parecia que o jogo ia acabar nisso aí, a Colômbia até estava dando ali umas chances, só que aí quando entrou nos acréscimos, parece que mexeu com os ânimos de todos os jogadores. Isso porque aos 51 minutos do segundo tempo, o Andrés Gomes, hoje no Vasco, mas a época era do Rennes, deixou tudo igual, e aos 55 do segundo tempo, quando tudo parecia estar encerrado no empate, o Manuel Ugarte deu números finais para uma vitória dramática dos uruguaios, final 3-2. Depois dessa derrota, a seleção foi derrotada em casa para o Equador em Barranquilla. Essa, se serve como ponto positivo, foi a única derrota da seleção em casa em todas essas eliminatórias, mas foi uma derrota feia, hein? Agora veio aquela pausa do final do ano ali para as datas FIFA, as seleções jogarem seus amistosos e competições, e tudo voltou só em março de 2025, no ano passado, o ano do fim das eliminatórias. Mas olha, a seleção já teve que encarar o Brasil em Brasília. O técnico agora era o Dorival Júnior. O Brasil vinha de 2 empates com a Venezuela e com o Uruguai, ou seja, queria a vitória a qualquer custo, né? E logo aos 6 minutos o Rafinha de pênalti abriu o placar para o Brasil, mas o Luiz Dias não deixou a Colômbia ir para o intervalo perdendo e deixou tudo igual. Aí, amigo, veio o segundo tempo, o Brasil pressionou e por conta de toda a cera, jogador machucado e tudo isso, né, o árbitro deu 10 minutos de acréscimo e foi aí que aos 53 minutos do segundo tempo, Vinícius Júnior decidiu arriscar de fora da área. A bola desviou no zagueiro, enganou o goleirão e deu números finais a uma vitória do Brasil e mais uma derrota da Colômbia. Ainda nessa data FIFA, março de 2025, a seleção enfrentou o Paraguai em casa e terminou com um empate com sabor de derrota. Logo nos primeiros segundos de bola rolando, Luiz Dias abriu o placar e logo aos 13 minutos o John Duran, o centroavante do Zenit, à época era do Al Nassr, marcou 2-0, mas a seleção cochilou, veio o segundo tempo e entregou a paçoca. Primeiro com o Júnior Alonso, no Atlético Mineiro, né, diminuindo, depois com Julio Enciso, placar final Colômbia 2, Paraguai 2. E essa saga colombiana em busca de uma vitória, né, voltar a vencer nas eliminatórias, continuou, isso faltando 4 jogos já para o encerramento das eliminatórias, hein? A seleção tropeçou de novo, empatou 2 jogos, um até que não foi tão ruim não. Primeiro em casa, péssimo, 0-0 com o Peru em Barranquilla, depois 1-1 com a Argentina em Buenos Aires. O Luiz Dias até abriu o placar, mas aí a seleção deu aquela cochilada de sempre. No segundo tempo, o Thiago Almada deixou tudo igual. E finalmente vamos para os últimos 2 jogos das eliminatórias sul-americanas. A Colômbia agora se focava não só numa busca de uma vaga direta para a Copa, como também aí tinha aí uma esperança de ir para a repescagem intercontinental. Afinal de contas, não estava nada segurado, a seleção já vinha de 6 jogos sem vencer. E os desafios seriam contra a Bolívia em casa e contra a Venezuela fora. Lembrando que as duas seleções que historicamente sempre foram um saco de pancadas aqui do continente, a coisa não estava tão assim não, até porque as duas estavam mirando e buscando também uma vaga na repescagem intercontinental. A Bolívia vinha de uma crescente, né, só que
estava indo muito bem só jogando em casa, quando descia daquela montanha de El Alto, dava aquelas tropeçadas, mas também conseguiu alguns bons resultados, como a vitória em cima do Chile. Mas aí, jogando em Barranquilla, tudo foi diferente, a Colômbia voltou a vencer e venceu bem. Aos 31 minutos, o James Rodrigues, de perna direita com passe do Santiago Arias, abriu o placar. A seleção tomou aquela pressão básica no primeiro tempo e no segundo tempo, antes do John Córdoba, hoje no Krasnodar, marcar o 2-0 com uma bela assistência do Quinteiro, 2-0, e aí na reta final do jogo, ele, Juan Quinteiro, ídolo do River Plate, marcou 3-0 com assistência do Luiz Dias. Apesar da boa vitória, da ótima vitória 3-0 em cima da Bolívia, o bom é que a seleção da Colômbia tinha afundado, ou tinha na verdade dado aquela parada um pouco na Bolívia, né, que estava mirando uma repescagem, e de quebra a seleção contou com algumas combinações de resultado e agora começou a mirar mais uma vaga direta para a Copa. Para isso, tinha que vencer a Venezuela fora de casa, e como eu falei, antes era saco de pancadas, agora não. A Venezuela tinha totais condições de pegar a vaga na repescagem. Para isso precisava vencer, né? Tanto que em Maturim o jogo foi muito louco e não demorou muito para Venezuela com o Segovia, aos 3 minutos abriu o placar, 1-0. Mas aí o Mina, aquele mesmo que já jogou no Palmeiras, hoje no Cagliari, deixou tudo igual aos 10 minutos. A Venezuela queria muito, pela primeira vez, disputar uma Copa do Mundo. Antes teria que pelo menos disputar pela primeira vez uma repescagem intercontinental. Tinha que vencer e logo após esse gol do Mina, foi lá e marcou 2-1 com o Martínez. Foi aí que entrou em ação um até então desconhecido nas eliminatórias, que não tinha feito nenhum gol, com poucas convocações. O Luis Soares, que tem nome de craque, mas não é aquele do Uruguai, centroavante hoje com 28 anos, do Sporting de Portugal, fez a sua melhor partida, talvez, da vida. Ainda no primeiro tempo, ele, após o passe de cabeça Luiz Dias, deixou tudo igual, 2-2. No início do segundo tempo, ele sozinho pedalou dentro da área, chutou de perna direita e virou o jogo para a Colômbia. 10 minutos depois veio o hat-trick dele, isso mesmo, com outro passe do Luiz Dias. E aí ele marcou o 4º gol dele, o 5º da Colômbia, aproveitando o cruzamento rasteiro do Richard Rios. Impressionante que um jogador que não tinha feito nenhum gol nas eliminatórias, no último jogo, no derradeiro jogo, entrou e marcou logo 4. A Venezuela chegou a diminuir com o Rondon com esse belo gol. Aí os venezuelanos cresceram, inflamou o estádio, né, foram para cima, buscando aí diminuir o placar que já estava 5-3. Mas quem deu um banho de água fria nos venezuelanos foi o John Córdoba, com um passe do Quinteiro, fechando o placar. Final, Venezuela 3, Colômbia 6, e dessa maneira a seleção colombiana conseguiu uma vaga para a Copa do Mundo de 2026. Fechou as eliminatórias, conforme vocês podem ver aqui no site Arquivo dos Mundiais, na terceira colocação com 28 pontos, à frente do Brasil, mas com a mesma pontuação, né? Dos 18 jogos, foram 7 vitórias, 7 empates e 4 derrotas. Como eu falei, uma campanha ali na média, né? Digamos assim, tanto que dividiu os 28 pontos até com o Paraguai, foram 4 seleções com 28 pontos, né? A seleção marcou 28 gols, né? Foi o segundo melhor ataque, só ficou atrás da Argentina. Também sofreu 18 gols, né? Foi aí, das seleções que foram para a Copa do Mundo direta, foi a pior defesa. E fechou com um saldo de 10, como eu falei, ficou na média até nisso, né? O artilheiro das eliminatórias foi o Messi com 8 gols, mas o vice-artilheiro e o artilheiro da Colômbia foi o Luiz Dias com 7 gols. Luis Soares com 4 gols também foi um destaque, né? Óbvio, 4 gols num jogo só. E o James Rodrigues com 3 gols. Agora, a seleção vai ter que se focar no Grupo K da Copa do Mundo de 2026. Já estreia contra estreantes, Uzbequistão, no dia 17 de junho, na Cidade do México. Depois encara a República Democrática do Congo, no dia 23 de junho, em Guadalajara. E fecha, pelo menos, a fase de grupos em Miami, contra Portugal. Obrigado por ter assistido mais um vídeo dessa série sobre as seleções classificadas para a Copa do Mundo de 2026. Valeu e até a próxima.